Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de Administração Pública e Geral para Concursos Públicos. E hoje eu quero apresentar para vocês os principais conceitos para o estudo de administração. Então nada mais importante do que nós iniciarmos os nossos estudos aprendendo um pouco mais sobre os principais conceitos que vão ser tratados em nossa prova. Então acompanhe comigo no material. O primeiro conceito que nós devemos aprender para o nosso estudo é o próprio conceito de administração. Pessoal, o que vem a ser a administração? Pense comigo, eu tenho uma instituição, eu tenho uma organização e ela precisa alcançar os seus objetivos. A administração nada mais é do que o conjunto de todas as atividades que as pessoas vão ter que executar para alcançar os objetivos daquela organização ou daquela instituição. Então, a administração pode ser conceituada como um processo, ou seja, um conjunto de atividades rotineiras que eu vou ter que executar no meu dia a dia para alcançar os objetivos daquela organização. Então, acompanha comigo o conceito de administração. Então, a administração é justamente o processo. Processo entende-se por conjunto de atividades que são executadas por pessoas para que os objetivos de uma organização sejam atingidos de forma eficiente, eficaz e efetiva. Então, gente, a administração é esse conjunto de conhecimento, esse conjunto de atividades, de práticas que uma organização vai colocar em prática para que os objetivos sejam alcançados. E aqui vale ressaltar que esses objetivos têm que ser alcançados de forma eficiente, eficaz e efetiva. Então, para você que está iniciando esse curso de administração pela primeira vez, que não teve contato ainda com o tema, o que vem ser eficiência, eficácia e efetividade? E aí eu vou te dar uma dica. Eficiência, lembre-se sempre de otimização. Eficiência é a otimização de recursos. Como assim, professor? O que significa eficiência? É o produzir de forma otimizada. Ou seja, a relação entre os produtos e os insumos tem que ter um custo-benefício otimizado. Então, a eficiência sempre vai estar relacionado com a otimização dos recursos utilizados no meu processo. Já a eficácia, lembre-se sempre, eficácia está relacionado com alcance de resultados. Alcance de resultados, eficácia. Então, se eu alcancei um resultado, se eu alcancei aquele meu produto, eu estou sendo eficaz. E efetividade tem uma palavrinha mágica, que é o quê? Impacto. Então, anote aí no material. Eficiência vamos sempre relacionar com a otimização dos recursos. Certo? Ou seja, eu vou fazer uma análise de tudo aquilo que eu utilizei como insumo em relação aos produtos gerados, certo? Já a eficácia é uma relação de alcance de resultados. E a efetividade será o termo utilizado para expressar o impacto daquela minha ação. Professor, mas ainda não está claro para mim os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Vou dar um exemplo para você. Imagine um programa, uma política pública de campanha de vacinação. Então eu vou ter ali uma campanha de vacinação, onde eu vou ter que produzir vacinas para serem aplicadas à população, à sociedade de uma forma geral. Então, como que eu vou avaliar se esse programa vai ser um programa eficiente, eficaz ou efetivo? Imagine comigo a seguinte situação.
Imagine que eu tinha uma meta de produzir 100 vacinas. E para aquelas 100 vacinas, eu tinha um insumo necessário de R$ 100. Imagine comigo. Caso eu produza aquelas vacinas a um preço menor, mantendo-se a qualidade, eu fui, na verdade, o quê? Eficiente. Relação entre os insumos utilizados, no caso, os R$ 100, e os produtos alcançados, as 100 vacinas. Ou seja, eu produzi a mesma quantidade de vacinas com um custo menor. Relação de eficiência. Agora, a relação de eficácia vai estar relacionada com o alcance dos resultados. Se eu conseguir produzir as 100 vacinas, significa que o meu programa foi eficaz. Professor, mas e a efetividade? Lembre-se da dica, efetividade, impacto da minha ação. Imagine que essas 100 vacinas foram capazes de vacinar uma população de 100 mil habitantes. E, inicialmente, a expectativa era que fossem só de 80 mil, ou seja, gerou um impacto muito positivo na sociedade. Então, aquela minha ação, de fato, alcançou a sociedade, gerando o seu impacto. Então, esses três conceitos de eficiência, eficácia e efetividade irão nos acompanhar ao longo de todo o nosso curso. Então, é importantíssimo vocês terem em mente, de forma clara e objetiva, esses três conceitos. Para aqueles que estão estudando também administração pública, eu sugiro, não é o escopo, não é o objetivo da nossa videoaula, mas eu sugiro que vocês pesquisem também os 6 Es de desempenho da administração pública. Quais são esses 6 Es de desempenho da administração pública, professor? Acompanha comigo no material. Então, na administração pública, nós temos os chamados 6 Es de desempenho. 3 deles nós já aprendemos, que é o E de eficiência, o E de eficácia e o E de efetividade. Além disso, dentro do programa GES Pública, nós temos também mais 3 Es para analisar o desempenho da administração pública e da administração como um todo, que é o E de excelência, o E de execução e o E de economicidade. Muitos alunos me perguntam a diferença entre economicidade e eficiência. Ambos os conceitos estão relacionados com a relação de insumos e produtos. Porém, a economicidade é uma relação de custo-benefício mantendo-se a qualidade do produto. Então perceba que a eficiência, eu vou ter uma redução de custos para alcançar aqueles mesmos resultados, aqueles mesmos produtos. Mas nem sempre uma redução de custos significa uma qualidade adequada. Imagine um processo de contratação na administração pública. Eu posso ter um processo de contratação para adquirir uma caneta, por exemplo, né? Aquele processo, ele pode ter tido um custo menor em relação a processos licitatórios anteriores, só que a caneta que eu obtive é uma caneta de baixa qualidade. Então eu tive uma eficiência nesse processo, mas não foi tão econômico, porque a qualidade não se manteve em relação a processos licitatórios anteriores. Então, caso você tenha curiosidade, deem uma lida também nesses outros 3 Es de desempenho que compõem o programa GES Pública da Administração Pública, perfeito? Então, voltando para o nosso material, esse nosso primeiro conceito de administração, que é um conceito importantíssimo, nós aprendemos que a administração é esse conjunto de atividades que são executadas por todas as pessoas de uma organização, para quê? Para alcançar os objetivos que foram definidos pelaquela instituição. E nós costumamos dizer que esse processo administrativo, ou seja, esse conjunto de atividades que eu executo no meu dia a dia dentro da minha organização, ele é composto pelas etapas de planejamento, organização, direção e controle. Aqui, gente, eu vou falar de forma bem rápida, bem simples, porque não é o escopo da nossa videoaula. Nós iremos aprender de forma mais aprofundada nessas etapas desse processo administrativo, mas fixe
isso na sua mente, né? O processo administrativo, ou seja, esse conjunto de atividades que eu vou executar no meu dia a dia, na minha organização, que é o que compõe o conceito de administração, ele pode ser dividido em 4 etapas, em 4 fases, que é a fase de planejamento, a fase de direção, a fase de organização e a fase de controle, perfeito? Então, vamos avançar no nosso material para o nosso próximo conceito, que é o conceito de organização. E aqui, gente, não confundam administração com organização. Percebam que a administração é aquele conjunto de atividades, aquele conjunto de conhecimento, de práticas que eu vou executar no meu dia a dia, dentro da minha organização. Então, o que vem a ser a organização, professor? A organização é justamente aquele organismo social, aquele conjunto de pessoas que estão trabalhando para alcançar objetivos comuns. Então acompanha comigo no material o nosso conceito de organização. Conjunto de pessoas e recursos estruturados na busca de um ou mais objetivos comuns. Então, a organização é esse organismo vivo, esse organismo social que é totalmente estruturado para alcançar um ou mais objetivos comuns. Então, os dirigentes são responsáveis por estabelecer o seu funcionamento e o seu direcionamento estratégico, buscando o atingimento dos resultados necessários para satisfazer as necessidades stakeholders. Então, o que acontece, pessoal? A organização é justamente esse conjunto de pessoas e recursos que estará totalmente estruturado para alcançar um objetivo ou mais em comum. E para que alcançar esses objetivos? Para atender às expectativas, às necessidades dos stakeholders. E os stakeholders é o próximo conceito que a gente vai aprender aqui na nossa videoaula. Acompanha comigo no material. Stakeholders são as partes interessadas. Falou em stakeholder, você vai lembrar de partes interessadas. Ou seja, são todas aquelas pessoas que têm algum interesse ou envolvimento no alcance de um objetivo de uma organização. Então, esse termo, que é um termo em inglês, representa os detentores de interesse no sucesso da organização. Lembram que a organização é um conjunto de pessoas e recursos que têm o propósito de alcançar o objetivo comum? Então, quem são os stakeholders? São todas aquelas pessoas que têm interesse no alcance daqueles objetivos. Ou seja, é uma palavra moderna que significa que todas as pessoas que têm algum envolvimento com aquela organização, elas fazem parte desse conjunto de stakeholders. Elas detêm um interesse no alcance dos objetivos daquela organização. Perfeito? E atenção, não confundam stakeholders com outro termo em inglês, que é o shareholders, que acompanha no material comigo. Os shareholders são os acionistas. Os acionistas são aquelas pessoas que têm um interesse na lucratividade daquela organização. Já os stakeholders são todas aquelas pessoas que têm algum outro interesse, não necessariamente financeiro. Então, sob esta visão, a organização deve satisfazer as várias partes interessadas, como clientes, fornecedores, acionistas, parceiros, funcionários, sociedade, comunidade e governo, por exemplo. Então percebam que os acionistas, ou seja, os shareholders, eles fazem parte do próprio conjunto de stakeholders. Por quê? Os acionistas detêm interesse também no alcance dos objetivos daquela organização. No caso dos acionistas, o interesse é puramente o quê? Financeiro, porque eles querem a lucratividade daquela organização. Perfeito, pessoal? Então acompanha comigo no material o nosso próximo conceito importante, que é o conceito de diretores. Ou seja, são os profissionais que vão ocupar algum cargo no nível corporativo estratégico. Então, sempre que nós retornarmos ao termo diretores, a gente vai lembrar de
cargos estratégicos dentro da nossa organização. Então, os diretores são aquelas pessoas que vão ocupar cargos onde tem uma tomada de decisão estratégica, ou seja, eles vão ter a legitimidade e o poder decisório para influenciar no futuro daquela organização. Perfeito? Então acompanha comigo aí no material o nosso próximo conceito, que é o conceito de gerentes. O gerente é aquela pessoa, aquele profissional que ocupa um cargo de chefia no nível intermediário da organização. Então, se nós imaginássemos uma organização onde nós pudéssemos dividir essa organização em níveis, certo? Nós teríamos aqui no nível mais estratégico a figura dos diretores. Ou seja, aqueles profissionais que têm a legitimidade, têm o poder decisório para influenciar na estratégia daquela organização. E no nível intermediário, no nível tático, nós teremos a figura dos gerentes. Que são profissionais que ocupam cargos intermediários que são responsáveis por fazer a gestão, a gerência dos nossos departamentos, que nós iremos aprender em detalhes no momento oportuno, perfeito? Então acompanha comigo aí o nosso próximo conceito importante para o estudo da administração, que é o conceito de supervisores. Ou seja, nós vimos que dentro de uma organização nós teremos o nível estratégico, o nível tático e restou dizer sobre o nível operacional. Então, no nível operacional, nós teremos os supervisores. Que são os profissionais que ocupam o cargo de chefia nesse nível organizacional, coordenando a execução direta das tarefas e procedimentos pelos seus funcionários subordinados. Então, percebam que uma organização, né, ou seja, aquele conjunto de pessoas, o conjunto de recursos estruturados para alcançar um objetivo comum, ela possui níveis, né? Um nível estratégico, um nível tático e um nível operacional. E em cada nível nós teremos pessoas ocupando cargos em determinado escalão. Então, no nível estratégico nós teremos os diretores, que serão responsáveis pelas tomadas de decisões estratégicas. No nível tático nós teremos os gerentes, que vão ser responsáveis por fazer a gestão, né, e a direção dos departamentos. E por último, no nível mais básico, no nível mais operacional, nós teremos o cargo, né, do papel dos supervisores, que são as pessoas que vão coordenar diretamente a execução das atividades operacionais. Perfeito? Então acompanha conosco aí o nosso material. O nosso próximo conceito, que é o conceito de chão de fábrica. O chão de fábrica é uma expressão que significa o nível estrutural mais baixo da organização, onde ocorrem as operações. Então é neste nível que estão os funcionários que realizam as tarefas mais básicas da organização. São os operadores de máquinas do processo produtivo em uma fábrica, por exemplo. Perfeito? Então, viemos descendo desde o nível estratégico, onde os cargos são ocupados por diretores, passando pelo nível tático, ocupados por gerentes, chegando até o nosso chão de fábrica, onde há a existência dos supervisores e dos operários que vão executar todo o processo produtivo. Perfeito, pessoal? Então vamos acompanhar aí no nosso material mais um conceito, que é o conceito de organograma, que é um conceito simples. Muitos de vocês já devem ter ouvido esse termo. O organograma nada mais é do que uma representação gráfica da nossa estrutura organizacional. E o que eu tenho que levar para a prova? O que eu tenho que levar para a prova é que esse organograma tem o propósito de apresentar a hierarquização e as relações entre os diferentes setores da organização. Então, o organograma ele é composto, né, por uma figura gráfica onde eu vou representar
toda a estrutura hierárquica daquela minha organização e as relações entre os diferentes setores. Então, eu vou ter em mente, né, de forma visual, quem que está comandando a minha organização e vou perceber as relações que eu tenho entre os setores, né? Relações interdepartamentais e intradepartamentais, perfeito? Então é um conceito bem simples, mas importante para o nosso estudo da administração. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só isso. Nós vamos, então, passar adiante para a nossa próxima videoaula. E obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.